Que as bênçãos de Deus Pai e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é uma pergunta. O mundo adoeceu. Qual o remédio? Nós temos visto do ano passado para cá que o mundo adoeceu. Há uma luta travada entre a ciência e esta pandemia que tem provocado pavor em toda parte do mundo. E que nesta batalha, muitas vidas têm sido ceifadas. Para aqueles que perderam alguém da família, parentes ou amigos, a angústia e a tristeza têm tomado conta do coração destas pessoas. Mas para aqueles que não perderam alguém da família, assim mesmo, estas pessoas estão temerosas, com esse vírus que pode também acabar acometendo elas com esta enfermidade, e elas estão apavoradas, muitas delas com muito medo de ter este vírus. Mas na mensagem de hoje, eu não quero trazer aqui para vocês uma mensagem para complicar ainda mais a situação, trazendo pavor e desespero. Eu estou aqui nesta ocasião para trazer uma palavra de Deus ao seu coração, para que vocês sejam abençoados, com esta palavra que Deus tem me dado para trazer a cada um de vocês. Antes de nós irmos para o texto bíblico, eu quero relembrar algo que eu disse aí no ano passado, em meados do ano passado, sobre este coronavírus ou a Covid-19, quando ainda não havia sido contaminada tantas pessoas. Eu falei naquela ocasião que nós precisávamos orar, nós precisávamos agir através da oração para que Deus viesse a sanar esta praga neste vírus. Naquela época ainda poucas pessoas haviam sido contaminadas e muito poucas pessoas haviam sido também vítimas fatal, de perderem as suas vidas. Eu disse naquela época que se dependesse das ações humanas, muitas pessoas iriam morrer pelo mundo afora, porque era um vírus invisível, e a ciência não estava conseguindo lidar ao ponto de tirar este vírus de circulação. Era uma batalha realmente que estava iniciando naquela época e que poderia se agravar muito. Nós vimos que muitas pessoas, então, foram vítimas deste vírus e a ciência, há pouco tempo conseguiu desenvolver uma vacina, mas que ainda está em falta, não é suficiente para todas as pessoas que precisam, e também nem sabemos se esta eficácia vai ser por muito tempo. Então, se não houver uma intervenção de Deus, pode haver ainda uma catástrofe maior, onde muitas vidas sejam ceifadas, o número de mortos ainda muito maior, e o desespero, a angústia no coração das pessoas ainda será maior do que aquilo que nós temos visto. Como eu disse, eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração, para que você seja firmado na palavra de Deus e não nas notícias ruins que têm aí sido divulgadas, mas são notícias verdadeiras, e a gente sabe que essas notícias também são importantes para que as pessoas tomem cuidado e também do ponto de vista, então, cristão, para que as pessoas se aproximem de Deus e busquem a Deus para que seja revertido este quadro. E é nesse sentido, nesta direção, que eu quero trazer a palavra de Deus para você nesta ocasião. Nós vamos então ler o texto que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 6, versos 28, 29 e 30, que de acordo com uma nova versão internacional, esse texto diz o seguinte: quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores,
ou quando inimigos sitiarem as suas cidades, ou quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou uma súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo o teu povo de Israel, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus, ó Deus, do lugar da tua habitação, e perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Pois bem, esse texto faz parte de uma longa oração de Salomão dirigida a Deus, por ocasião de um ato solene da consagração e dedicação do suntuoso templo construído por ele por volta dos anos 960 a.C. Nesta ocasião, diz o texto no final do capítulo 5 de 2 Crônicas, que a glória de Deus encheu todo o templo, quando os levitas vestidos de linho puro tocavam símbolos, lira, citra e outros instrumentos. Além desses levitas, havia também 120 sacerdotes ali que estavam tocando suas trombetas, louvando e celebrando a Deus, através dos hinos. No capítulo 6 de 2 Crônicas, Salomão começa fazendo um discurso ao povo, depois ele faz uma oração por si mesmo e em seguida ele ora a Deus em favor do povo. E foi nesta oração em favor do povo que Salomão falou a Deus dizendo: quando houver fome, pragas, ataques dos inimigos, ou quando houver uma epidemia, e diante destes males chegar no templo uma pessoa ou todo o povo clamando por socorro a ti, ó Deus, perdoe os seus pecados individualmente e de todo o povo, e cesse o mal, cesse a praga, cesse a epidemia e restabeleça as bênçãos sobre o teu povo. Salomão sabia que só o perdão de Deus e a ação sobrenatural que vem de Deus poderia reverter o quadro de epidemia e destruição que viesse assolar o povo. E por isso ele fez o pedido para Deus perdoar aqueles que clamassem por socorro em meio àquelas situações calamitosas, aquelas calamidades todas. Esta foi uma oração muito sincera de Salomão e Deus ouviu esta oração. E o resultado deste clamor de Salomão é que Deus, então, mostrou o que o povo deveria fazer para que o mal cessasse, quando eles fossem acometidos com este mal. Vamos ver a resposta de Deus dada a Salomão, que está registrada em 2 Crônicas, capítulo 7, versos 12 até o verso 14, que de acordo com a versão Almeida Corrigida Fiel, o texto lá diz o seguinte: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta resposta de Deus traz informações muito importantes para levarmos em consideração aos males que têm assolado o mundo em nossos dias, em especial esta pandemia que tem ceifado milhões de pessoas por todo o mundo. A primeira informação que temos nas entrelinhas deste texto é que muitos males que atingem o mundo são decorrentes de uma ação de Deus contra o pecado, contra a corrupção da raça humana, contra a degradação da imagem de Deus criada no homem e na mulher por ele. Todos que conhecem as Sagradas Escrituras
sabem que o mundo tem cada dia mais degradado a imagem de Deus no homem, pelas práticas de todo tipo de males, de pecados e abominações contra Deus. Deus alertou através de Moisés e vários profetas que ele pesaria sua mão sobre a terra por conta deste desvirtuamento da raça humana. Mas Deus também apontou a solução para esta degradação. E nesta resposta dada a Salomão, Deus aponta um caminho para que a terra seja sarada de todo mal. Esta solução está nas mãos do povo de Deus e não na mão do povo do mundo. Digo do mundo, me referindo àqueles que são os filhos da desobediência, que não têm o temor de Deus, não honram a Deus com as suas próprias vidas. Então, qual é a solução apresentada por Deus em resposta àquela oração de Salomão? A primeira solução apresentada por Deus é que o povo deve, então, clamar a Ele. Vejam que Deus, em resposta à oração de Salomão, diz: se o meu povo que chama pelo meu nome, né, e ele está dizendo se esse povo, então, se humilhar, né, e nós vamos falar sobre todas estas condições que Deus estabeleceu, mas aqui ele diz o povo que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo dele. Ele não diz qualquer povo ou qualquer pessoa, mas ele diz o meu povo. A pergunta para a qual nós precisamos encontrar uma resposta aqui é: quem é o povo de Deus nesta época em que estamos vivendo? Naquela época sabemos que era o povo de Israel, mas agora, quem é o povo de Deus? Nós temos a resposta a esta pergunta em vários lugares na Bíblia, como, por exemplo, em Romanos capítulo 9, verso 25, onde lá o texto diz que aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. Esta escrita de Paulo se refere a uma revelação de Deus ao profeta Oséias, 730 anos antes de Cristo. Deus, desde aquela época, já estava dizendo: aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. Paulo afirma isto dando um maior esclarecimento em uma das suas cartas enviadas, ali especificamente à igreja de Éfeso, os Efésios capítulo 2, versos 11 até o verso 14. E ali a palavra de Deus revelada a Paulo, e que ele estava levando àquela igreja, diz lá o seguinte o texto: lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança, sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz, pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro da inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Esta é a versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. O que este texto nos informa é que foi Jesus Cristo que nos trouxe a paz, tornando os judeus e não-judeus, ou judeus e o povo gentil, a se tornarem só um só povo através do sacrifício de Cristo. Então, o povo de Deus atual são aqueles alcançados pelo sacrifício de Cristo, que são todos que reconhecem Jesus como único e suficiente Salvador e se rende a Ele com o propósito de segui-lo como seu discípulo. O povo de Deus, portanto, é formado por todos os discípulos de Jesus, que passaram pelo novo nascimento, sendo purificados pelo sangue de Cristo. Esclarecida esta questão de quem são o povo de Deus, e retornando ao texto 2 Crônicas 7,14,
Ali nós podemos ver, então, que a solução para esta pandemia e deste grande problema, esta grande crise que estamos vivendo, está nas mãos do povo de Deus. Deus pode usar, né, os homens da ciência? Sim, ele pode usar, é claro que ele pode. Mas se Deus não agir, não há ciência no mundo que vai dar jeito neste mal. Nós estamos diante de um texto bíblico que mostra claramente que Deus permite vir o mal no mundo por causa da desobediência do seu povo. E o remédio para este mal está nos requisitos apresentados por Deus em 2 Crônica, capítulo 7, verso 14, onde Deus está dizendo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui está, de forma bem clara, alguns requisitos que Deus impõe ao seu povo para que ele possa ouvir o clamor e sarar a terra. E nós vamos ver, então, esses requisitos. O primeiro requisito é se humilhar. Essa palavra se humilhar, que é a palavra canai do hebraico, ela tem um significado de ser colocado em sujeição. Não é apenas uma questão de se curvar diante da grandeza de Deus, olhando para a nossa pequenez, mas é um ato também de sujeitar-se a Deus de uma forma total e restrita. Então, esta é a primeira condição que Deus coloca para que ele possa ouvir o nosso clamor, é nós humilharmos diante dele. E de acordo ali com a palavra original, então é sujeitarmos a Deus. O segundo requisito é orar, que no hebraico é a palavra falar. E esta palavra, ela além de orar, ela tem o significado de interceder, onde nós rogamos a Deus em favor de outras pessoas. Lembram da oração de Neemias, que está lá no livro de Neemias, capítulo 9, dos versos 25 a 27, onde ele orou a Deus falando sobre a desobediência e rebeldia do povo de Israel, e ali naquela ocasião ele está na oração pedindo a misericórdia de Deus. Era isso que ele estava fazendo, que está aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Ele estava orando, intercedendo pelo povo. Lembram da oração de Daniel, também que está registrada no livro de Daniel, capítulo 9, onde ele faz uma longa oração de confissão a Deus dos pecados de toda a nação de Israel, e depois no final ele clama a Deus dizendo: ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, inclina a Deus meus teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Vejam, era um homem clamando por toda a nação, era um homem reconhecendo as suas falhas e as falhas de todo um povo, que fez com que chegasse a eles aqueles problemas que eles estavam vivendo, vivendo uma miséria, uma situação caótica e desastrosa, quando eles então foram atacados pelo povo babilônico, e agora então eles estavam vivendo como escravos no Império Babilônico. Daniel levanta este clamor a Deus, confessando os pecados daquele povo e pedindo por misericórdia. E esta oração, Deus ouve, porque é a oração que Deus espera do seu povo. Deus espera que o povo clame a ele, mas que clame com humildade, e que chame a este Deus para que ele possa vir fazer algo de purificação, de libertação, de cura na terra. Quando Deus ele diz que este povo que se chama pelo meu nome, ele está então se referindo que esta ação deve partir do seu povo. E quando esta palavra aparece ele chamar, neste verso, no hebraico a palavra chamar é a palavra kará, e elas têm o significado de, além de clamar, gritar por socorro, invocar o nome de Deus.
Notem que não se trata de uma oração com vãs repetições de palavras, mas é uma oração fervorosa, de um coração sincero, reconhecendo os erros e clamando pela misericórdia de Deus. Então, o primeiro requisito exigido por Deus é humilhar, e o segundo é orar, é clamar por misericórdia. O terceiro requisito exigido por Deus para ele sarar a terra, conforme 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, é a palavra buscar. Ele diz: se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar. Ele está falando de buscar, é uma busca que precisa haver. Esta palavra buscar no hebraico é a palavra bakash. E aí ela tem o significado, além de buscar, de desejar, procurar para encontrar e procurar a face. Veja que esta busca tem que estar associada com o desejo de buscar a Deus. Não pode ser apenas uma busca decorrente das circunstâncias ruins, né, em que nós estamos vivendo. Esta busca deve ser um desejo intenso de ver a face de Deus, ainda que não possamos ver por causa da santidade deste Deus e das nossas debilidades e pecados. Deus que conhece nossos corações, sabe das motivações que há nos nossos corações quando nós clamamos a Ele por socorro. Eu fico aqui imaginando Deus dentro da sua onisciência, onde Ele sabe todas as coisas, até o que nós pensamos ou o que vamos pensar, vendo que o ser humano se esquece facilmente daquilo que ele tem feito. E ele sabendo, então, disso de antemão, né, que as pessoas podem esquecer dele quando ele operar as maravilhas. Ele, a si mesmo, ainda ouve as orações. Daí vocês sabem por que Deus ouve? Ele ouve por causa das suas misericórdias. E as misericórdias de Deus, elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. E é pelas misericórdias dele que devemos clamar, não é porque merecemos ser atendidos. Esta foi a fala de Daniel quando clamou em favor da nação de Israel. Ele clama a Deus, né, conforme Daniel capítulo 9, 18, dizendo: não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Vejam, é só pelas misericórdias de Deus é que nós alcançamos as bênçãos dele. Se não fosse pelas suas misericórdias, nós já teríamos sido consumidos. No livro de Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, verso 22, nós podemos ver esta verdade, aonde o texto diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, pelas misericórdias de Deus, é que precisamos clamar a Ele e não porque merecemos o seu favor. O último requisito delineado por Deus em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, e que talvez seja o requisito mais importante, é a conversão. Converter, no hebraico, é a palavra shab, e ela significa retornar, voltar, ir de volta, virar para trás. Deus está esperando o seu povo voltar ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído. É preciso voltar ao caminho reto, é preciso voltar ao caminho da justiça, é preciso voltar ao caminho do amor, é preciso voltar ao caminho apontado por Deus para que ele possa sarar a terra. Se atendermos a esses requisitos de Deus, ele promete abençoar, ele promete sarar a terra. Meus irmãos e minhas irmãs, a solução para esta pandemia está nas mãos do povo de Deus. Ele não está requerendo estas coisas dos incrédulos, ele está requerendo do seu próprio povo. É o que diz o texto lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que já li, que vou repetir aqui para concluir. E se o meu povo, veja bem, Deus está se referindo ao povo dele, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Eu quero orar para que estas palavras se cumpram no meio do povo de Deus do qual fazemos parte. Ouça a voz de Deus, meu irmão. Ouça a voz de Deus, minha irmã. Ouça a voz de Deus, povo de Deus. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela palavra que o Senhor trouxe a cada um de nós e que pôde, ó Deus, nos mostrar um caminho para as bênçãos, o caminho da restauração. Ó Deus, o caminho onde o Senhor pode, ó Deus, banir todo este mal que assola a terra, Pai. Ó Deus, eu digo pode, porque tudo está nas mãos do Senhor e para o Senhor nada é impossível. Mas, ó Deus, fiados nas promessas do Senhor e nas tuas misericórdias, eu tenho plena convicção que se o teu povo, ó Deus, atender esses requisitos, o Senhor ouvirá o clamor do teu povo e o Senhor banirá da terra estes males que têm afetado, ó Deus, inclusive os teus filhos. Meu Deus, estenda as tuas mãos, repreenda todo o mal, coloque as tuas mãos, ó Deus, e também haja no coração do teu povo, para que haja arrependimento, para que haja quebrantamento de coração na tua presença, para que o teu povo se curve diante da tua poderosa mão. Ó Deus, que assim seja e que o Senhor seja glorificado por todos. É a minha oração, ó Pai, nesta ocasião, porque é nesta direção que o Senhor nos apontou a seguir pela tua palavra, e eu estou clamando por socorro, Pai. Reconhecemos o erro do teu povo, reconhecemos os nossos erros. Tenhas misericórdia, ó Pai, perdoa o pecado do teu povo e faça este milagre, sara a terra, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Peço a Deus ainda que o Senhor coloque as tuas mãos para curar as pessoas que estão enfermas de qualquer tipo de enfermidade. Repreenda este mal agora, Pai, em nome de Jesus. E dai aos teus filhos o pão de cada dia, o salário e a renda, e que eles prosperem em tudo o que fizer. É o que eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe rique e abundantemente a sua vida. Foi uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. E se Deus quiser, em breve vamos estar de volta. Eu peço para que vocês multipliquem estas mensagens, porque quanto mais pessoas souber dela e buscar a Deus, mais rápido nós vamos ter a ação de Deus para melhorar, né, este mundo. E também eu peço para que você, né, se inscreva no canal, porque você vai nos ajudar a fazer a mensagem chegar para mais pessoas e mais longe, porque é assim que o YouTube age. Quanto mais pessoas inscritas, mais eles publicam as mensagens. Então, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, e até em breve, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e a todas vocês.